Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui também é mais um exercício resolvido de termodinâmica. Vai para a nossa playlist de exercícios resolvidos em termodinâmica. É um exercício que eu coloquei numa prova, tá? E, bem, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu queria mostrar. Que ele também não tem nenhuma novidade assim, com relação à sua fabricação. Ele é um exercício que está no livro do Sontag também. Não é que eu sempre pego o exercício do Sontag, não, mas nesse caso eu peguei esse aqui, 6.176. Esse exercício fala o seguinte: um conjunto de cilindro-pistão ou pistão-cilindro manufaturado com 1 kg de aço contém 2,5 kg de amônia a 50 kPa e menos 20 graus Celsius. A amônia é aquecida a pressão constante usando o calor transferido de um reservatório térmico a 200 graus Celsius. Admita que o aço do conjunto esteja sempre na mesma temperatura da amônia. Bom, vamos lá. E determinar a transferência de calor e a entropia gerada no processo. Olha, isso aqui a gente tem o seguinte, né? Um conjunto pistão-cilindro, ele estaria mais ou menos dessa forma aqui. Até desenhar dessa forma aqui, ó. Desenhar assim, seria o nosso conjunto pistão-cilindro. Eu vou apagar essa parte de cima dele aqui. Foi embora todo mundo, beleza. Então esse aí seria o nosso conjunto pistão-cilindro. Dentro dele eu tenho um conjunto aqui de amônia. Eu não sei se a amônia é verde, tá? Mas desenhei aqui como se fosse verde. Tem um conjunto aqui de amônia. E eu tenho, obviamente, um pistão em cima deles aqui. Ah, esqueci. Aqui eu tenho que trocar, peraí. Trocar esse aqui. Botar esse aqui. Eu tenho um pistão aqui em cima deles, assim. Aí, beleza. Nesse problema que está desenhado aí, eu tenho a seguinte consideração. Que eu tenho essa amônia, tá, inicialmente nessa. Eu tenho esse conjunto aqui todo, ó. Isso aqui, peraí, deixa eu apagar esse quadradinho ali. Esse conjunto todo aqui, ó. Isso aqui é feito de aço. E aqui dentro, ali dentro eu vou ter. Aqui eu tenho a amônia. Eu tenho amônia. Então, as minhas considerações são as seguintes: eu sei que sempre durante todo esse processo o aço e a amônia vão estar em equilíbrio térmico, os dois estão na mesma temperatura, tá? Então, isso simplifica um pouquinho a nossa análise. Bom, vamos começar então falando o seguinte, que a gente vai ter que determinar os nossos estados termodinâmicos, a primeira coisa. Eu parto de um estado 1, onde eu tenho essas pressões determinadas, né? A pressão em 1 ela é igual a 50 kPa e eu tenho essa temperatura em 1 que é igual a menos 20 graus Celsius. A partir disso aqui eu consigo determinar todas as propriedades que eu tiver para amônia, beleza? Deixa eu só cancelar aqui um negócio. Tá, beleza, já orei. Eu tenho todas as propriedades da amônia, eu consigo tirar aqui. E eu tenho o estado 2. Nesse estado 2 eu tenho a mesma pressão. Minha pressão é inalterada, então eu tenho minha pressão em 2. Ela é igual a 50 kPa. Mas a minha temperatura em 2 ela sobe para 200, não, sobe. É aquecida a pressão constante por reservatório térmico. Ele não fala a temperatura em 2? Que estranho, eu achava que aqui falasse, deixa eu ver. Ele não fala a temperatura final, né? Amônia aquecida, pressão constante usando calor transferido do reservatório térmico de com ácido. Estranho. Deixa eu ver. Deixa eu conferir um negócio aqui primeiro. Peraí. Bom pessoal, percebi que era a minha versão do livro que estava com problema, tá? Eu vi que a minha versão do livro esqueceu de falar que a temperatura final, aqui ó, a temperatura em 2, T2 é igual a 50 graus Celsius, ela esqueceu disso. Então vou deixar esse dado aqui, ó, 50 graus Celsius, é porque a versão traduzida faltou essa informação aí, beleza? Mas a versão em inglês tem lá a temperatura de 50 graus Celsius. Bom, depois de verificar isso daí, agora a gente sabe que a gente consegue determinar aqui, né? Pelo menos para amônia, a gente vai conseguir determinar os estados termodinâmicos inicial e final.
A gente pode conferir isso no nosso livro, né? Posso chegar aqui no livro de termodinâmica. Deixa eu ver aqui para amônia. A amônia vai ser um capítulo lá para cima, né? Deixa eu ver aqui, tem propano, amônia. Aqui para amônia, eu quero ver a amônia a menos 20 graus Celsius, olha só. A amônia a menos 20 graus Celsius, a pressão de saturação dela é igual a 1.9 bar. Isso aqui dá 1.9, dá 190 kPa. Então, quando eu chego aqui nessa pressão aqui, cadê? Deixa eu ver, 0. Eu chego nessa pressão. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso aqui dá para a pressão de. Como é que eu vou olhar isso aqui? Eu vou olhar aqui, né? Ó, tem um no diagrama temperatura-volume. Se eu olho lá no diagrama temperatura-volume, se eu olho assim, por exemplo, para a linha de menos 20 graus Celsius, eu estou em 1.9 bar. E eu estou falando que o meu problema está a 50 kPa. 50 kPa é 0.5 da pressão atmosférica. Ou seja, eu poderia utilizar nesse caso aquelas aproximações, eu estaria no estado de líquido comprimido. Por quê? Porque aqui, olha só, eu estou desenhando aqui o seguinte. Deixa eu desenhar isso aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Se eu tiver um diagrama dessa forma, desenhar a seta, diagrama assim, vou botar essa daqui pelo menos, ó. Um diagrama assim e assim. Eu teria aqui agora a temperatura e o volume específico. Eu vou ter aquele domo de líquido vapor, certo? Por aqui. E aí eu estou falando o seguinte, eu estou a 50 kPa, 100 kPa é uma atmosfera, que é um bar, né? Ou seja, isso aqui eu estou mais ou menos a 0,5 bar. Peraí, deixa eu escrever certo aqui. Eu estou numa pressão aqui de 0,5 bar. Mas eu estou também a menos 20 kPa, que é mais ou menos por aqui, menos 20 graus Celsius, né? Poderia ser mais ou menos por aqui, assim, por exemplo. Então aqui eu teria a temperatura de menos 20 graus Celsius. Para essa temperatura, eu estaria nessa pressão aqui de cima. Eu só estaria nessa pressão aqui de cima. Aqui eu teria 0,5 bar. E aqui eu teria a pressão de 1,9, aproximadamente 1,9 bar. Tá? Que é essa pressão que a gente está vendo aqui, ó. Eu sempre gosto de desenhar, que fica mais claro para mim. A gente está vendo essa pressão aqui de 1.9 bar, que é a mesma coisa que 1.9 atmosfera, 1.9 vezes 10 a 5 Pascal. E aqui a gente está numa pressão bem menor, quer dizer, 5 vezes 10 a 4 Pascal. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente estivesse nessa linha aqui de temperatura igual a menos 20 graus Celsius, nessa pressão de 1.9 bar, a gente teria a linha de saturação seria aqui em cima, mas a gente está numa pressão mais baixa. Como a gente está a 20 graus Celsius, se eu sigo essa linha aqui, ó, de 20 graus Celsius, ela retinha aqui, ó, até chegar aqui, eu paro aqui, ó, paro nessa região. Ou seja, para menos 20 graus Celsius, nessa pressão de meio bar, que é a pressão que está dada aqui, ó, isso aqui que é igual a essa pressão aqui, ó, P1 é igual a 50 kPa ou 0,5 bar. Para essa pressão, eu estou lá na região de vapor superaquecido. E o processo que está falando ali vai ser um processo a pressão constante, ou seja, ele vai sair dessa pressão constante e ele vai chegar numa linha aqui em cima de 50 graus Celsius. Ou seja, o processo vai ser percorrido nessa região aqui, ó. Vai se aquecer até chegar aqui em cima. Ele vai estar nessa linha aqui agora de 50. Deixa eu botar aqui. Tá, beleza, tirei aquilo ali. Ele vai estar nessa linha aqui, ó. Vou botar em preto. 1, 2, 3, 4.
vai estar nessa linha aqui de 50 graus Celsius, ou seja, ele faz esse processo na região de vapor superaquecido. Agora está claro o que a gente está fazendo, todos os nossos dados são sempre dados de vapor superaquecido, a gente não vai se preocupar com nada na região de líquido comprimido, não tem nada disso no nosso problema. Essa daí está o desenho do nosso gráfico. Poderia até pedir nesse exercício aqui a desenho e também o diagrama, para ficar mais claro o que está fazendo. Beleza. Nesse caso aí, a gente tem então essa variação desse estado 1 para o estado 2. Isso tudo aqui vale para amônia. Então, nesse caso aqui, ó, se eu quisesse pegar desse estado 1 aqui e definir, por exemplo, eu posso definir a minha energia interna em 1, posso definir a minha entropia em 1, posso definir a minha entalpia em 1, posso definir o volume específico também em 1. Se eu quiser, eu posso definir tudo isso. E desse estado 2, eu posso também definir isso. Eu posso definir meu volume específico em 2, posso definir minha energia interna em 2, posso definir a entropia em 2, tudo isso pode ser definido. Tudo isso vale para a amônia. Somente vai valer para a amônia. Por quê? Porque a gente tem uma parcela desse sistema que é a amônia, uma parcela desse sistema que é o aço. Eu tenho que diferenciar eles nessa coisa. O aço é uma substância incompressível. Então o aço, por ser substância incompressível, para o aço, se eu quiser saber, por exemplo, para o aço, qual que é uma variação de energia interna, o que é? Vai ser o calor específico do aço multiplicado pela variação de temperatura. Se eu quiser saber para o aço qual que é a variação de entropia, vai ser o calor específico do aço multiplicado pelo logaritmo neperiano da temperatura em 2 sobre a temperatura em 1. Ou seja, eu tenho essas duas relações que são diretas, né, diretas da variação da energia interna. Até escrever isso aqui mais claro, né, vai ficar assim, ó. Então, tirar esse ΔT, eu vou botar como ele é mesmo, que é o T2 menos T1. Ó. T2 menos T1. Essas duas definições nos dão que essa variação das propriedades ali do aço, elas estão influenciadas somente pelos valores de temperatura. Eu tendo os valores de temperatura, eu sei tudo, eu sei que o meu aço vai estar na mesma temperatura da amônia, então as temperaturas já estão dadas aqui no meu problema. Vamos então resolver esse problema, ver como é que ele fica. Primeira parte, quer saber a transferência de calor do nosso processo. Para resolver essa transferência de calor, a gente vai utilizar a primeira lei da termodinâmica. Qual que é o formato da primeira lei da termodinâmica? A variação da energia em total, que é igual a variação da energia cinética, vou botar tudo aqui, cinética, mais variação da energia potencial, mais a variação da energia interna, é igual a um calor trocado menos o trabalho realizado. É tudo isso daí que vai acontecer no processo entre 1 e 2. Só que nesse caso, a gente está desprezando, eu vou desprezar nesse caso aqui a variação da energia cinética, eu vou desprezar a variação da energia potencial, vou ficar só com a energia interna, o calor e o trabalho. O trabalho que é realizado aí é qual? O aço não se expande de maneira nenhuma, não realiza trabalho sobre suas fronteiras. Pode até ser que nesse tem uma dilatação, mas a gente não está considerando essa dilatação do aço nesse sistema. A gente está considerando que a amônia vai se expandir. A amônia é um vapor, quando você aquece esse vapor ele vai se expandir, e essa expansão da amônia com certeza é muito maior do que qualquer trabalho que seja realizado pelo aço. Tá? Então, a dilatação do aço, a gente está desconsiderando essa dilatação do aço, estamos ficando com essa variação de volume da amônia. Então vamos colocar ela aqui, ó. Nossa fórmula se resume isso aqui, a variação da energia total é igual ao calor menos o trabalho, sendo que a variação da energia total, a variação da energia interna total, ela tem uma fórmula para ela, e o trabalho entre 1 e 2 também tem uma fórmula. Esse trabalho entre 1 e 2 é a integral de P dV, que é igual à pressão que nós temos, que é constante, né, no nosso problema, vezes a variação de volume, que é o nosso volume em 2 menos o volume em 1. Beleza? E isso daí eu consigo encontrar também, porque eu tenho as massas, né? Eu sei a minha massa, eu não sei qual é o volume inicial da amônia, mas a partir do volume inicial da amônia, eu consigo, a partir do volume específico da amônia, da massa de amônia que eu tenho também, porque eu sei qual é a massa de amônia, que eu tenho, ó, aqui eu tenho 2,5 kg, e aqui eu tenho 1 kg de aço. Então eu sei a massa da amônia que eu tenho. Eu sei o tanto, a partir da massa e do volume específico que eu consigo trazer a partir dessas propriedades, eu sei qual é o volume total que elas ocupam. Então, tá aí a minha formulação. Tem a formulação para o trabalho, tem a formulação também para a energia interna. Né? O que ela vai ser? Eu vou ter uma variação da energia interna do aço e uma outra da amônia. Então vou botar isso aqui, ó. Primeiramente eu vou ter a minha massa de aço, ela vai ter a sua variação da energia da sua energia interna, que vai ser igual a isso daqui, ó. Vai ser C do aço, o calor específico do aço,
multiplicado pela temperatura em 2 menos a temperatura em 1, beleza? É isso a variação de energia interna mais a variação de energia interna da amônia, que vai ser o que? A minha massa de amônia, que eu vou botar a fórmula da amônia aqui, ó, NH3, massa de amônia, deixa eu botar, dar um zoom aqui, para escrever melhor, a massa de NH3 multiplicado pela variação da energia interna da amônia, que aí eu tenho que buscar os valores da energia interna em 2 menos a energia interna em 1, beleza? Então essa daqui é a formulação que eu tenho, ó. Com isso daqui eu consigo resolver qual que é o calor trocado, porque o calor trocado entre 1 e 2 ele é igual a, deixa eu selecionar isso tudo aqui, ó, a toda essa parcela, Ctrl+C, Ctrl+V, botar mais pra cá, mais o trabalho. Deixa eu botar o trabalho aqui no cantinho, ó, mais essa parcela de trabalho aqui, ó, sendo que o P é uma pressão constante e essa variação de volumes que eu tenho aqui, ó, isso aqui é simplesmente a variação de volumes. Vou botar ela aqui embaixo pra gente. Essa variação de volumes é a variação de volumes para a amônia. Beleza? A amônia se escreve assim mesmo, né? Deixa eu ver como é que tá a amônia, tá certinho. Então beleza, tem essa variação da amônia. Agora, gente, eu sei qual que é o meu calor então. Calor trocado é isso aqui, ó. Deixa eu marcar ele aqui pra gente. Essa aqui é a fórmula que eu vou resolver para calcular o meu calor trocado. Agora pede também qual que é a entropia gerada. A entropia gerada é isso aqui, ó. A nossa fórmula da variação da entropia. Eu vou ter que abrir mais uma página aqui, ou vou ter que jogar isso aqui mais para baixo. Vou jogar isso aqui mais para baixo. Isso aqui é o outro exercício que a gente vai resolver também. Beleza, agora eu vou colocar aqui a parte da entropia. A variação da entropia, pela segunda lei, né, nós temos que ir lá na segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Vou dar um zoomzinho aqui também, para ficar mais bonitinha a minha letra. A gente tem que a variação da entropia é igual a integral do calor trocado sobre a temperatura, certo? Esse é um diferencial de calor trocado através de uma certa fronteira, integral fechada aqui, mais essa entropia gerada. A gente quer saber, a nossa incógnita é justamente qual que é esse valor da entropia que está sendo gerada aqui. Como que nós vamos descobrir isso? Novamente a gente vai pegar as parcelas que a gente tem do aço, da variação de entropia do aço e a variação de entropia da amônia e vai colocá-las aí. Como é que vai ser isso? Vai ser nossa massa, vou dar um zoom aqui novamente. Como é que vai ser essa informação? Vai ser a massa do aço vezes, aí entra aqui aquela variação, que seria isso aqui, ó. Seria eu colocar isso aqui, ó, variação de entropia do aço. Mas eu não vou colocar isso, vou colocar aquela fórmula que está lá em cima, né, que a gente já tem aqui para o aço, essa aqui que é a variação de entropia do aço. Então vou colocar essa fórmula, vou apagar essa variação de entropia do aço aqui, ó, e vou colocar já a fórmula em função das temperaturas, tá? Vai ser isso aqui. Vai ser o C do aço, calor específico do aço, vezes o logaritmo neperiano de T2 sobre T1, mais a massa que a gente tem do NH3, que é a amônia, multiplicado pela variação da entropia, que eu posso descobrir lá a partir das propriedades do estado termodinâmico definido em 1 e 2, eu descubro esse valor, vezes a entropia entre 2 e 1. Isso daqui é igual, agora eu tenho informação, né, que é igual, eu sei que o meu reservatório, que está aquecendo isso daí, é um reservatório térmico que está a 200 graus Celsius, e então a troca de calor é feita com temperatura constante. Nesse caso, eu tenho isso aqui, ó, que eu tenho o meu calor trocado, que eu calculei lá na primeira parte entre 1 e 2, dividido pela temperatura do reservatório. É justamente isso aqui que entra nesse lado aqui, ó. Um calor trocado com um reservatório que está a temperatura constante. Então essa troca de calor ocorre a temperatura constante o tempo inteiro. Mais a entropia gerada. Então fica só resolver a minha incógnita aí. Então, ou seja, a minha solução do meu problema, essa entropia gerada entre 1 e 2, é só isso aqui, ó. A entropia gerada entre 1 e 2 é igual a... é isso aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, é igual a isso daqui,
Só tirar um desse aqui, porque deve ficar igualzinho, menos. Essa aqui é a fórmula que a gente tem que encontrar para calcular a nossa entropia gerada no problema, tá? Vou até marcar aqui agora em azul pra gente, ó. Essa aqui é a fórmula. Beleza? Temos isso daí? Temos. Agora vamos colocar isso tudo dentro do cuprop, igual eu fiz no exercício passado. Vou resolver isso aqui, ó. Eu já estou com o problema 2 ali aberto, tá vendo? Problema 2, eu também abri algumas coisinhas para ele. Fui lá e importei o NumPy, porque a gente vai precisar fazer logaritmo neperiano, então precisa do NumPy para isso. Importei o cuprop. Falei que a substância que a gente está trabalhando é amônia, nesse caso, né? E já coloquei aqui, ó, minha massa de amônia é 2,5 kg, a massa de aço 1 kg. Isso daqui é o calor específico do aço, dado em joules por quilograma Kelvin. Lembrando que o cuprop trabalha sempre com joules, né? Não trabalha com kilojoules. De onde que eu tirei isso daí? Eu tirei daqui, ó, quer ver, tá nas tabelas, na tabela 18. Essa daqui, ó, tá vendo? Para o aço, essa daqui que é o calor específico do aço, valor de 480. Então, tendo esse valor aí, eu consigo colocar aqui, ó, 480 joules por quilograma Kelvin. A temperatura, a pressão em 1 é 50 kPa, a pressão em 2 é 50 kPa, a mesma coisa. A temperatura em 1 é menos 20, a temperatura em 2 é 50. A temperatura do reservatório, que está externo, 200 graus Celsius, tudo isso aí dado já alterado para Kelvin, alterado para Pascal. Bom, eu tenho isso aqui também, eu tenho a resolução do problema, né? Eu começo a pegar as variáveis que eu vou precisar. Primeiro que eu preciso, eu vou pegar para amônia, tá vendo? Tô pegando sempre da amônia aqui, ó, propriedades da amônia. Eu pego o volume específico da amônia, eu pego a energia interna da amônia e vou pegar também, vou pegar aqui, ó, pegar S1 é igual a CP, ela já até completou para mim, ó, é a entropia. Estou pegando a entropia no estado 1, da mesma forma precisar da entropia no estado 2 também, completou para mim automaticamente ali agora também. Bom demais, né, gente? Ter essas ferramentas ajudam muito a gente a poder agilizar um pouquinho a nossa análise. Eu vou precisar calcular primeiramente o meu calor transferido. Calor transferido de 1 e 2, já está até aquela fórmula ali, ó, tá meio claro, né, que é isso, né? Tudo bem, eu vou ter isso mesmo, eu vou ter a variação da energia, eu vou ter a massa, né? Vou até dar o sem enter aqui, porque já completou automaticamente, não tinha escrito isso não, tá? Já entendeu que é para fazer isso mesmo. Ele já tem que a variação da energia interna, está querendo que eu confirme. Isso aqui eu vou confirmar, depois eu vou corrigir, então, tá? Só para ficar mais fácil, mas vamos lá. Ele está falando aqui, ó, que o meu calor específico está pegando as partes, ó, a variação da energia interna que eu tenho com relação à minha massa de amônia e a variação da energia interna que eu tenho, tá vendo? O calor específico, que é a massa e a massa de aço, com relação à variação de temperaturas. Mas ele esqueceu da parte do trabalho. Eu também tenho uma parcela de trabalho aqui que tem que ser o quê? A minha pressão em 1. Pode ser a pressão em 1 ou a pressão em 2, vezes essa variação de volumes. Já está até ali também, já colocou a variação de volumes, mas não é esse volume específico aqui não. Vai ter que ser o volume 2 e o volume em 1. Eu tenho que colocar eles dessa forma. E como que eu vou calcular esse volume em 2 e esse volume em 1? Olha, meu volume 1, ele é igual a lá, tá? A minha volume em 1, ele é igual a... Eu não tenho que considerar o aço ali não, o aço não tem problema. O volume em 1, o volume sobre a massa é igual ao volume específico. Então se eu coloco isso daqui, ó, dessa forma como está mostrado, eu posso retirar essa parte do aço aqui, ó, o volume total do estado 1. Porque o aço é sólido, então o seu volume específico é 0, não tem problema. Na verdade não é bem isso não, tá? A gente não está considerando essa variação do aço, mas tá aí, o volume em 1 é igual a massa de amônia que eu tenho, multiplicado pelo volume específico em 1. E o volume específico em 2, o volume total em 2 é isso aqui, ó, o volume no estado 2 seria o meu volume, a massa da amônia que é a mesma, o volume no estado 2 vai ser diferente, o meu volume específico vai ser diferente. Com essa formulação que eu encontro o volume no estado 2. Acaba que essas ferramentas ajudam a gente a programar mais rápido, né? Então tá aí. Saiu aqui a minha informação do meu calor trocado, que é esse daqui, ó, vezes a pressão é constante, a variação de volumes. Essa fórmula aqui vocês podem ver, dar uma pausa aí no vídeo e ver que essa fórmula está igualzinha a essa daqui, ó. Tá igualzinha a essa daqui de cima, ó. Cadê? A essa daqui, ó. Olha lá, massa do aço, C do aço, 7T2 menos T1, massa do amônio 2 menos 1, pressão e a variação de volume que é só da amônia, a gente não considera a variação do fluido. Os sinais também estão todos iguais, é tudo positivo, também é tudo positivo. E agora a entropia gerada é a mesma fórmula que está aqui embaixo também, ó, seria essa entropia aqui, ó. Só que a gente tem a massa do aço, C do aço, o logaritmo neperiano de T2 sobre T1, é isso aqui que a gente tem, ó, a massa do aço
ele não está dando, né? Aqui no caso que a massa do ácido está dando um valor diferente, então vou ter que colocar ele aqui para corrigir, vezes C still vezes isso aqui, o logaritmo neperiano de T2 menos T1. Agora está a mesma fórmula que está aqui, tá vendo? A primeira parte, essa primeira parcela que é do aço, está igualzinha a essa segunda parcela que está aqui. Vou até colocar na ordem, né? Vou tirar daqui, ó, mais essa parte aí que agora vem a variação da entropia da parte de amônia. Então essa segunda parcela que está aí nesse quadro em azul. E faltou mais um trecho, né? Que é menos esse calor trocado, que é o calor trocado entre 1 e 2, dividido pela temperatura do reservatório, ou seja, essa é a parcela que faltou ali, as ferramentas de IA que estão completando o código sozinhas, não entenderam o que estava faltando, eu coloquei para ela que está faltando, e aí fica esse reservatório aí também. Bom, vamos ver no que vai dar nessas formulações aí, eu ainda não testei aqui, eu quero ver se ele primeiro vai rodar. Deixa eu ver. Ó, deu um total de calor transferido 405.099249, 405.01 aí que a gente achou, tá, de calor transferido, e a entropia gerada é 0.5562. Tá bom, tá dentro de um valor aceitável, a gente conseguiu obter esses dois resultados aqui, tá vendo? Então tá aí bem formulada a nossa resposta. Espero que vocês tenham gostado aí da solução do exercício. Esse foi um pouquinho mais simples, né, mas foi mais corrido também, beleza? Um abraço pessoal, até mais.